Hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno que está cada vez mais presente e que, olha, é bem complexo. O número enorme de pessoas que decide deixar a igreja, mas não abandona a própria fé. E, claro, esse movimento todo acaba levantando uma questão fundamental, né? Será que a fé individual se sustenta sozinha? Ou a comunidade é tipo uma parte essencial que não dá para substituir nessa jornada? Bom, para a gente começar com todo mundo na mesma página, vamos definir o termo. Desigrejados, como o nome já entrega um pouco, são aquelas pessoas que continuam com a sua crença, com a sua fé, mas tomaram a decisão de se afastar da estrutura de uma igreja, sabe? Daquela coisa mais organizada, institucional. Ok, agora vamos mergulhar um pouco nisso, porque os números são de cair o queixo. A fonte que a gente analisou cita dados do IBGE, e olha só. Entre 2003 e 2009, esse grupo simplesmente explodiu. Foi de menos de 1% para quase 23% dos evangélicos. Isso dá quase 4 milhões de pessoas. É um crescimento absurdo que faz a gente parar e pensar: o que está acontecendo afinal? Para entender essa saída em massa, esse êxodo, não adianta só olhar para o número. A gente precisa ir mais fundo, olhar para as motivações. Porque no fim das contas não é uma coisa só, né? É uma mistura bem complexa de experiências pessoais e de convicções muito fortes. Basicamente, dá para dividir os motivos da saída em duas grandes gavetas, digamos assim. De um lado, uma dor pessoal bem intensa mesmo, e do outro, um protesto bem consciente contra problemas que as pessoas enxergam dentro da instituição. O primeiro grande motor, então, é a frustração. São pessoas que se sentiram magoadas, talvez perseguidas, ou que simplesmente se decepcionaram várias e várias vezes. Aí chega uma hora que, para se protegerem mesmo, emocionalmente, elas pensam: quer saber? É melhor eu ficar em casa. O segundo motor é o protesto. E aqui a história é um pouco diferente. A saída não é só uma reação a uma dor, é um ato pensado, uma objeção mesmo. É quase como uma declaração contra práticas que batem de frente com os valores e com o que essas pessoas entendem como fé. Mas um protesto contra o que exatamente? A fonte aponta três coisas principais. Primeiro, a bagunça financeira, sabe? Quando o dinheiro da igreja parece que vira propriedade pessoal de alguém. Segundo, o nepotismo, quando ser da família do pastor vale mais do que ser qualificado para o cargo. E terceiro, o abuso de autoridade. Com líderes que se colocam num pedestal, não ouvem ninguém e às vezes até intimidam os membros. E é a partir daqui que a análise muda um pouco o foco. Porque o argumento da fonte é o seguinte: os motivos para sair podem até ser válidos, e muitas vezes são. O problema, o que gera o debate teológico, é a solução escolhida, o afastamento total. Então a crítica não é sobre a queixa, mas sobre o método. A posição que o material apresenta é bem clara. Olha, os protestos, as frustrações, tudo isso é legítimo em muitos casos. Ninguém está negando. O ponto é que a decisão de chutar o balde, de abandonar por completo a vida em comunidade, é vista como algo que vai na contramão dos princípios bíblicos. E aqui a gente vê o contraste entre duas maneiras de enxergar a fé. De um lado, tem essa ideia de que é uma jornada só sua, individual, solitário. E do outro, tem a visão bíblica da igreja como um corpo, onde cada membro depende do outro, onde todo mundo é essencial para o todo funcionar. A fonte usa uma metáfora que é muito poderosa para explicar isso. Pensa num corpo humano. A igreja seria assim, várias partes diferentes, cada uma com a sua função, mas todas conectadas. Sozinho, um membro não consegue cumprir o seu propósito. A mão não funciona sem o braço, o olho não funciona sem o cérebro e por aí vai. Então, a gente chega numa conclusão que não fica apontando o dedo para um lado só. Pelo contrário, ela reconhece que a situação é bem complexa e que existem responsabilidades dos dois lados da história. O dilema central é bem esse, sabe? Por um lado, as queixas de quem saiu são reconhecidas como justas. Os problemas que eles apontam existem de verdade e precisam ser resolvidos. Mas, por outro lado, a visão teológica que a fonte apresenta diz que a solução de se isolar completamente não é saudável espiritualmente. Tá, e qual seria a saída então? Bom, o material sugere que a maior responsabilidade está nas mãos das lideranças. A solução passaria por um retorno aos princípios bíblicos, tanto na administração quanto na vida em comunidade. Seria um jeito de curar justamente as feridas que fizeram tanta gente ir embora. E a analogia final é muito forte. Ela resume todo o argumento teológico. A ideia de que um cristão, assim como uma mão, simplesmente não consegue se manter saudável e nem prosperar se estiver desconectado do corpo. E no fim, a gente fica com essa reflexão no ar.
Se a instituição, que deveria ser um lugar de acolhimento, acaba se tornando a fonte da dor, qual é a resposta certa? É uma pergunta que fica, sabe, para a gente pensar nesse equilíbrio tão delicado entre a fé que é pessoal e a vida que é em comunidade.